Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da impessoalidade está previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da segurança jurídica tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas. Item correto. Princípio da segurança jurídica. Objetivo assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidada. Isso ocorre pelo fato que é inevitável a evolução do direito, seja em nível legislativo, jurisprudencial ou de interpretação administrativa das normas jurídicas. Estudante estuda Inéditas 2021. O Poder Judiciário nunca poderá exercer a autotutela, pois é função exclusiva da administração em sentido estrito. E tem errado. Quando o Poder Judiciário estiver exercendo a sua função atípica de administrar, função administrativa, o Poder Judiciário poderá revogar os seus próprios atos, autotutela, pois estará, nesse caso, atuando como um órgão administrativo e não como Poder Judiciário. Estudante estuda Inéditas 2021. A participação do Estado na vida da sociedade deverá ser limitada, atentando-se a, entre outras, exercer as suas funções próprias como a segurança, a justiça e a defesa. Item correto. Princípio da subsidiariedade. A participação do Estado na vida da sociedade deverá ser limitada, atentando-se a exercer as suas funções próprias exclusivas, como a segurança, a justiça, a defesa e a regulação. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da publicidade apresenta duplo sentido. De um lado, a exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia, de outro, a exigência de transparência da atuação administrativa. Item correto. Duplo sentido do princípio da publicidade. Exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia. Exigência de transparência da atuação administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade estão previstos de forma expressa na Constituição Federal de 1988. Item errado. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não estão previstos de forma expressa na Constituição Federal. Previstos na Lei 9.784 de 1999, lei que regula o processo administrativo na administração pública federal. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência está na Constituição Federal de 88 desde a sua promulgação em 1988. Item errado. O princípio da eficiência foi incluído no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, como decorrência da reforma gerencial, iniciada em 1995 com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Estudante estuda Inéditas 2021. As informações divulgadas de ofício são chamadas de transparência ativa.
Já as informações que são fornecidas em virtude de solicitações são conhecidas como transparência passiva. Item correto. Transparência ativa são as informações divulgadas de ofício, por exemplo, edital de concurso público. Transparência passiva são as informações fornecidas em virtude de solicitações, por exemplo, certidões. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da responsividade, o administrador deverá prestar contas, mas não poderá ser responsabilizado pelas suas condutas, pois age em nome da lei. Item errado. Princípio da responsividade. O administrador deverá prestar contas de suas condutas. Poderá ser responsabilizado pelas suas condutas. O agente não é dono da coisa pública. Assim, deverá prestar contas da utilização de recursos públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme dispõe o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assim, o administrado só pode atuar em estrita conformidade com a lei. Item errado. O administrado pode fazer tudo o que não estiver proibido em lei. CF de 88, inciso 2, do artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina, é uma consequência do princípio da continuidade a encampação da concessão de serviço público para assegurar a continuidade do serviço. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade a encampação da concessão de serviço público para assegurar a continuidade do serviço. Encampação, tomada de posse pela administração pública de uma empresa privada mediante compensação. Estudante estuda Inéditas 2021. Um ato legal, porém considerado imoral, não é passível de anulação, pois a legalidade é superior a qualquer outro princípio. Item errado. Um ato legal, quando considerado imoral, será possível a sua anulação. Não há hierarquia entre os princípios. Por exemplo, no caso de aparente conflito entre o princípio da moralidade e o princípio da legalidade, caberá ao interpretador dar uma aplicação que mantenha a harmonia e unidade do ordenamento jurídico. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto aos aspectos da legalidade e do mérito administrativo, a autotutela e o controle judicial são expressões sinônimas. Item errado. Autotutela, aspecto da legalidade. Poderá anular seus atos de ofício ou por provocação. Aspecto do mérito. Conveniência e oportunidade. Poderá revogar seus atos de ofício ou por provocação. Controle judicial. Aspecto da legalidade. Poderá anular somente por provocação. Aspecto do mérito. Conveniência e oportunidade. Não pode revogar. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina, não é consequência do princípio da continuidade, necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Item errado. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade, necessidade de institutos como a suplência,
a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina, é uma consequência do princípio da continuidade. A faculdade que a administração tem de utilizar os equipamentos e instalações da empresa com que ela contrata para assegurar a continuidade do serviço. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade. Faculdade que se reconhece à administração de utilizar os equipamentos e instalações da empresa com que ela contrata para assegurar a continuidade do serviço. Estudante Estuda Inéditas 2021. O princípio da autotutela estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos. Item correto. Princípio da autotutela. A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Conclusão: a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo corrigi-los diretamente. Estudante Estuda Inéditas 2021. A atuação administrativa ocorrerá somente quando houver previsão legal. Item correto. Princípio da estrita legalidade. A administração só poderá agir quando houver previsão legal, lei. A administração deve se limitar aos ditames da lei. A administração não pode, por ato administrativo, conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações. O administrador age pela vontade legal. Estudante Estuda Inéditas 2021. O princípio da especialidade aplica-se exclusivamente às autarquias. Item errado. Apesar tenha sido criado inicialmente para as autarquias, o princípio da especialidade aplica-se, em uma visão mais moderna, a todas as pessoas administrativas que integram a administração pública indireta. Administração pública indireta, fase, fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas. Estudante Estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade para o Supremo Tribunal Federal, o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Item correto. Informativo 860 do STF. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Estudante Estuda Inéditas 2021. Todos os atos administrativos precisam ser publicados para fins de eficácia. Item errado. Não são todos os atos administrativos que precisam ser publicados para fins de eficácia. Atos que precisam ser publicados para fins de eficácia. Atos administrativos gerais, destinatários indeterminados, se produzirem efeitos externos ou se impliquem ônus, custos para o patrimônio público. Por exemplo, editais de licitação ou de concurso. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina, é consequência do princípio da continuidade a proibição, quando permitida, de greve dos servidores públicos. Item correto.
Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade, proibição de greve dos servidores públicos. Observação: essa proibição não é absoluta, pois o artigo 37, inciso 7 da CF 88 determina que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduz os fundamentos das decisões, independente se prejudique direito ou garantia dos interessados. Item errado. Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, parágrafo 2º, na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado um meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Estudante estuda Inéditas 2021. Os atos administrativos serão de execução imediata, ainda que o particular afetado não concorde com o conteúdo do ato. Item correto, presunção de legitimidade. O ato foi praticado conforme a lei. Presunção de veracidade. Os fatos alegados para praticar um ato são verdadeiros. Conclusão: os atos administrativos serão de execução imediata, mesmo que o particular afetado não concorde com o conteúdo do ato ou venha a questionar a sua legalidade. Diante do exposto, enquanto não for declarada a nulidade, o ato estará apto a produzir os seus efeitos. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público fundamenta a existência das sujeições para a administração pública. Item errado. Supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Prerrogativas ou poderes especiais representam os meios ou instrumentos utilizados para atingir o interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina moderna, nunca haverá exceções à legalidade, pois a lei é quem direciona a administração pública sempre. Item errado. A administração está sujeita ao princípio da legalidade, porém, existem situações excepcionais em que a legalidade pode ser mitigada. Conforme a doutrina, são exceção restrições excepcionais ao princípio da legalidade, edição de medidas provisórias, decretação do estado de defesa, decretação do estado de sítio. Estudante estuda Inéditas 2021. O contraditório e a ampla defesa são expressões sinônimas. Item errado. Contraditório é o direito que o interessado possui de ter conhecimento das alegações da parte contrária e contra elas poder se contrapor, podendo então influenciar no convencimento do julgador. Ampla defesa é faculdade do cidadão o direito de alegar e provar o que alega, podendo se valer de todos os meios e recursos juridicamente válidos, sendo vedado o cerceamento do direito de defesa. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o regime jurídico administrativo, a indisponibilidade do interesse público representa as restrições na atuação da administração. Item correto. Indisponibilidade do interesse público representa as restrições na atuação da administração pública. Representa a defesa dos interesses dos administrados.
A administração não é proprietária da coisa pública, não é proprietária do patrimônio público, não é titular do interesse público. Os interesses públicos pertencem ao povo. Estudante estuda Inéditas 2021. Um ato administrativo pendente de publicação oficial pode ser considerado válido, porém não eficaz. Item correto. A exigência de publicação em órgãos oficiais é um requisito de eficácia do ato administrativo, produção de seus efeitos. Não é requisito de validade do ato. Conclusão: um ato administrativo pode ser válido, competência, finalidade, forma, motivo e objetivo, porém não eficaz, pelo fato de se encontrar pendente de publicação oficial. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o motivo é requisito necessário à formação do ato administrativo e à motivação. Alçada à categoria de princípio, é obrigatória ao exame da legalidade, da finalidade e da moralidade administrativa. Item correto. Segundo o STJ, o motivo é requisito necessário à formação do ato administrativo e à motivação. Alçada à categoria de princípio, é obrigatória o exame da legalidade, da finalidade e da moralidade administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O poder público sofre várias limitações ou restrições. Um agente público pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando o hospital público, desde que seja para atender os interesses do prefeito de sua cidade. Item errado. Poder público sofre várias limitações ou restrições. Agente público não pode vender, alienar, um bem que esteja sendo utilizado de forma direta na prestação de serviços para a sociedade. Não pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando um hospital público. Estudante estuda Inéditas 2021. Não há hierarquia entre os princípios. Item correto. A doutrina nos ensina que os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade são os princípios basilares do direito administrativo, mas não há hierarquia entre os princípios. Por exemplo, no caso de aparente conflito entre o princípio da moralidade e o princípio da indisponibilidade do interesse público, caberá ao interpretador dar uma aplicação que mantenha a harmonia e unidade do ordenamento jurídico. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público está expresso na Constituição Federal de 88 e representa as prerrogativas do poder público. Item errado. Princípio da indisponibilidade do interesse público. É um princípio implícito. Representa as sujeições administrativas, limitações e restrições impostas à administração. Exemplo: necessidade de licitar, contratação de serviços. Outro exemplo: realização de concursos públicos, contratação de pessoas. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, os serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua, pois é através dos serviços públicos que o Estado desempenha suas funções à coletividade. Item correto. Princípio da continuidade. Os serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua, pois é através deles que o Estado desempenha suas funções essenciais à coletividade. Segundo Carvalho Filho,
Não podem os serviços públicos ser interrompidos, devendo, ao contrário, ter normal continuidade. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. Item correto. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. Conforme Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, toda atuação administrativa deve atender ao estabelecido em lei, único instrumento hábil a determinar o que seja interesse público. A lei é a manifestação legítima do povo. O povo é o titular da coisa pública. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, nos contratos administrativos, a administração pode realizar alterações unilaterais, independente se essas alterações contratuais modificarem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Item errado. Nos contratos administrativos, a administração pode realizar alterações unilaterais, ou seja, pode alterar os contratos mesmo sem concordância prévia da outra parte. Porém, essas alterações contratuais não podem modificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Estudante estuda Inéditas 2021. A atuação administrativa deve obedecer apenas à lei, ignorando outros atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas, pois a lei está em patamar hierárquico superior por ser ato normativo primário. Item errado. Atuação administrativa. Obedece às leis. Obedecem aos atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas. Observação: atos normativos secundários não podem instituir direito novo, não podem criar direitos e obrigações. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da motivação é considerado um princípio implícito ou reconhecido. Item correto. Princípio da motivação é um princípio implícito ou reconhecido. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a administração pública não pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Item errado. STF, súmula número 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da autotutela não está previsto de forma expressa na Constituição Federal de 88. Item correto. O princípio da autotutela não está previsto de forma expressa na Constituição Federal de 88. O princípio da autotutela é um princípio implícito. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio do controle ou da tutela está explícito na Constituição Federal de 88. Item errado. O princípio do controle ou da tutela não está explícito na Constituição Federal de 88. O princípio do controle ou da tutela é um princípio implícito ou reconhecido. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Item correto. STF, súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
Estudante estuda inéditas 2021. Os agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Assim, só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Item correto: legalidade administrativa. Agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da especialidade se aplica quando ocorre a proteção ao direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Item correto: o princípio da especialidade se aplica à proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. É fundamento da prescrição e da decadência. Estudante estuda inéditas 2021. No regime jurídico de direito público, os interesses da sociedade são indisponíveis, ou seja, o agente público atua em nome da sociedade. Item correto: regime de direito público. Os interesses da sociedade são indisponíveis. O agente público atua em nome da sociedade. Não é proprietário da coisa pública. Estudante estuda inéditas 2021. Os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. Item correto: princípio da moralidade, previsto de forma expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal. O administrador público deve agir com ética em sua conduta. Os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. Item correto: segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, o princípio da legalidade é uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. A lei define os direitos individuais, impõe limites de atuação administrativa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Item correto: segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, parágrafo 3º, a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da publicidade está previsto expressamente na Constituição Federal de 88. Item correto: CF de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da hierarquia está relacionado com a coordenação e a subordinação presente na administração. Item correto: princípio da hierarquia, relação de coordenação e de subordinação presente na administração. Em regra, o subordinado deve cumprir as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos. É um princípio típico do exercício da função administrativa.
Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da moralidade não está previsto expressamente na Constituição Federal de 88. Item errado. CF 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!